Olá, irmãos. Irmão Saulo Ribeiro, aqui nessa oportunidade para mais um Pão Semanal. E nessa feita vamos falar um pouco sobre temperamentos e atmosfera. Para isso, vamos usar como base uma escritura no livro de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 26. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Amém. Nessa pequena reflexão, que faremos aqui em torno dessa palavra, que o Senhor possa nos ajudar, possa ser de bênção para todos. A importância de ter um temperamento, uma resposta mais adequada devido às situações. Hoje em dia, nós nos pegamos cada vez mais comum, devido ao tempo que vivemos. As pessoas são um pouco mais agitadas, as pessoas talvez que vivem em grandes cidades, parece que de alguma forma isso nos impulsiona a ser pessoas um pouco mais reativas, E esses temperamentos, eles moldam a nossa vida, moldam nossos relacionamentos. Existem temperamentos, existe personalidade e existe o nosso caráter. E a nossa personalidade e o nosso caráter, eles são muito baseados em cima do nosso temperamento. O temperamento é algo humano e que ele é inato. Um pouco dele pode ser percebido pelo ambiente que você vive, pelas relações que você faz. Um pouco do seu temperamento vem disso. Mas uma grande parte do nosso temperamento, ele é hereditário. Ele vem como uma característica passada de pai para filho, de geração em geração. Então você vê uma criança que ela já, logo depois que nasce, alguns meses, alguns anos, ela começa a ter comportamentos muito parecidos com os dos pais. Óbvio que o ambiente também influencia, mas a pessoa carrega consigo essa carga, que já é genética, E esses temperamentos, até existem estudos, Psicologia tenta hoje em dia mapear isso. Existem 4 tipos de temperamentos, colérico, fleumático, sanguíneo, e tem mais um que agora não recordo, mas existem estudos que buscam mapear, identificar esses tipos de temperamentos, porque as pessoas, elas atuam muito em função desse tipo de temperamento. E nós estamos aqui agora na Bíblia com um quadro de uma pessoa que ela foi, de uma certa forma, confrontada, até mesmo foi menosprezada, diríamos assim, Jesus aqui, antes, ele estava vindo de uma reunião onde haviam ali fariseus e homens que estavam ali acusando ele e os discípulos de não terem muita higiene, de não lavarem as mãos para comer. E logo depois dele falar ali para aquelas pessoas e dizer que o que sujava, o que contaminava o homem não era o que entrava, mas sim o que saía dele. Não era o pão, a mão suja que era o problema, era o que estava dentro do homem que saía, e isso sim que era o problema. Então, depois dele falar aquilo para eles, ele quis se retirar e ficar numa casa, retirado ali. Mas logo que ele foi para esse lugar, essa mulher em desespero foi até onde ele estava e ela começou a pedir a ele que ele orasse pela sua filha. E ele então vai e fala algo que vamos nos colocar na condição dessa mulher. Você está desesperado, você tem um filho que é alguém que você ama muito
que está numa condição ruim, ela tinha um demônio, nós não sabemos exatamente o que tipo de problema esse demônio trazia para a vida dela, mas vamos pensar que ela estava ali passando por dificuldade com a sua filha. E quem é pai, quem tem um filho, quem tem um neto, quem tem um ente querido, você sabe como é ruim ver alguém numa situação dessa. E você às vezes pensa que pode fazer qualquer coisa para tirar a pessoa daquela situação. Então ela foi até Jesus. E Jesus era a pessoa mais adequada para aquilo, porque ele realmente tinha o poder de expulsar demônios. Mas ele foi e disse uma coisa para ela, e pense se alguém falasse isso para você. Ela não era da mesma etnia, ela não era do mesmo povo que ele. Jesus, Deus, veio para os judeus. E ela não era judia, ela era grega cirofenícia, de nascença. Então, veja que ele coloca uma questão ali para ela, que hoje em dia poderia ser até sentido como um preconceito social, xenofobia, algo nesse sentido. E ele diz, não seria lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E aí é que entra o nosso tema. O temperamento e a atmosfera que ele pode criar. Veja que ela foi de uma certa forma até atacada, pensando numa forma, mas Deus tinha um propósito com aquilo. Jesus jamais faria aquilo para ofendê-la, mas ele sabia quem era ela, ele sabia que tipo de espírito que estava dentro dela. E aí ele fala com ela de uma forma, mas ele nos mostra ali que o temperamento dela, o comportamento dela em relação àquilo ali mudou o quadro. Quando ele falou que não era lícito lançar os cachorrinhos, ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. Aí ela tocou no coração de Deus. E aí Jesus disse para ela, por causa dessas suas palavras, ou seja, por causa desse seu temperamento dócil, por causa de você não ter revidado, por causa de você não ter falado nada, você se humilhou mais ainda. Então vai, que tua filha está bem, o demônio saiu dela. Então vemos como nossos temperamentos, eles podem mudar a atmosfera em que nós vivemos. Às vezes, nós, por carregar isso conosco, durante anos, durante a vida toda, muitas vezes você vê pessoas já com idade avançada e que o temperamento não muda. Mas isso nos traz uma reflexão, irmão. O Espírito de Deus, ele muda essa nossa natureza. Mas é necessário que nós reconheçamos que isso é um problema. Que esse temperamento causa um problema. Esse temperamento cria atmosferas ruins. Sabe? Pessoas que elas não conseguem controlar. Às vezes nós passamos por isso. Às vezes nós nos sentimos assim, às vezes ficamos até envergonhados com certas atitudes. Não conseguir controlar. A pessoa fala uma coisa e você vai logo lá e rebate. E tem sempre uma opinião. E tem sempre que expressar. E esse temperamento cria atmosferas ruins. Por outro lado, nós vemos também que às vezes existe uma certa seletividade em relação a isso. Às vezes dentro de casa, às vezes com um ente querido, às vezes com um irmão, uma pessoa mais próxima. Você tem um temperamento mais agressivo, mais explosivo e fala o que vem na tua cabeça, você vai lá e fala. Mas com um empregador, você não fala assim. Uma pessoa que hierarquicamente está numa posição superior a você, você não fala assim. Então, isso nos leva à reflexão. Por que nós não podemos tratar todos dessa forma? Por que nós não devemos ser gentil com todos? A Bíblia diz, buscai a paz com todos. E esse temperamento, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, o que ele pode produzir nas nossas vidas. Aqui tem uma mensagem companheirismo através da redenção. A irmã Brana diz, então você chega ao lugar e ouve a palavra e diz, sim, Jesus morreu em meu lugar. Creio nisso. Agora tenho que estar limpo de todo esse temperamento
e de toda essa coisa que está comigo. Agora, Senhor, lava-me através do seu sangue, aqui estou. Então é necessário que esse novo nascimento, é necessário que esse Espírito Santo mude a nossa natureza, mude esse nosso temperamento. É uma luta, é algo que nós vamos ter que lutar muitas das vezes até o fim, mas é necessário reconhecer. Em várias mensagens o irmão Brana fala que Moisés tinha um temperamento difícil e que por esse temperamento dele, ele não pôde entrar na terra prometida, porque ele feriu a rocha 2 vezes com um sentimento que não era bom. E isso fez com que ele visse todo o povo entrar e ele não pôde entrar. Isso nos leva a uma reflexão. Às vezes, eu também tenho um temperamento um pouco difícil e eu tenho pedido a Deus para mudar. Uma certa vez, na minha casa, minha filha tinha feito uma coisa e que ela veio conversar comigo depois de muito tempo. E eu perguntei para ela, mas minha filha, por que você não me contou que isso tinha acontecido, que você tinha feito isso? Ela falou, pai, eu fiquei com medo de como você ia reagir. E essa palavra, essa frase dela me deixou um pouco bem triste e pensativo. Por que que o meu temperamento faz com que as pessoas tenham medo de mim? Por que que o meu temperamento afasta as pessoas de mim? Quantas pessoas hoje estão se afastando de mim ou de você por causa do nosso temperamento? Por causa da maneira que nós, muitas das vezes, agimos ou respondemos. Aqui nós temos um quadro claro. A atmosfera que ela criou com o temperamento dela mudou o quadro. Existe uma história no judaísmo de que eles viviam num país na Europa muito frio e morava o pai e um filho. E eles só tinham um casaco. E o filho saía na neve para trabalhar e o pai ficava em casa. Então eles precisavam dividir esse casaco. E o pai falava, não, eu sou velho e faz muito frio, eu sinto mais frio que você, então eu preciso ficar com o casaco. E o filho dizia, mas pai, você fica em casa você pode ter uma lareira e você pode se aquecer com outra coisa, e eu vou para a neve trabalhar para ganhar nosso sustento e eu preciso do casaco. Então eles começaram um conflito para ver quem ficaria com aquele único casaco. E esse conflito foi se agravando e eles começaram a brigar e discutir quem ficaria com o casaco. Então eles pensaram que iam até o rabino para resolver. E chegando ali na frente do rabino, o rabino vendo eles discutindo, fica com o casaco, o outro fica com o casaco, o outro fica com o casaco. Então o rabino pensou, olha, façam o seguinte, vão para casa e orem e peçam para Deus dizer para vocês quem deve ficar com o casaco. Então eles foram para casa e passado um tempo, algo falou no coração do pai. Realmente, meu filho sai para trabalhar, eu preciso deixar esse casaco com ele. Filho, aqui o casaco, você precisa mais do que eu. E o filho, por sua vez, falou, não pai, você sempre teve razão, você é mais velho, eu não sinto tanto frio, você precisa ficar com o casaco. E agora eles tinham um outro problema. Quem fica com o casaco? Não, você fica com o casaco. Não, você fica com o casaco. E voltaram até o rabino. E aí quando chegaram ali, o rabino vendo aquela discussão, fica com o casaco, não fica com o casaco é seu, não, é você que tem que ficar. Então o rabino foi e falou, olha, eu tenho uma solução para isso. Ele foi num quarto lá, entrou, e ele pegou um casaco e falou, veja se esse cabe em vocês, é o mesmo tamanho. Então agora eu vou dar esse casaco para você e você fica com esse casaco e tá resolvida a situação. Cada um vai ficar com um casaco. Olha que solução maravilhosa. Então o mais jovem, ele chegou e falou, mas quando estavam saindo já, ele pensou, rabino, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O senhor já tinha esse casaco há muito tempo? Ele tem, há muitos anos. Ué, mas da primeira vez que nós viemos aqui, no mês passado, por que o senhor não me ofereceu esse casaco e já tinha resolvido a confusão? Aí ele falou, mas é que quando vocês vieram, vocês estavam brigando tanto, eu quero meu casaco, eu quero meu casaco, eu quero o casaco. Essa atmosfera, ela tomou conta de mim e eu também quis meu casaco. Mas agora quando vocês vieram com uma atmosfera diferente, falando toma o casaco, então eu também fui contagiado por essa atmosfera e eu também senti de dar o meu casaco.
E são pequenos gestos, pequenas situações que nos mostram o quanto o nosso temperamento precisa ser mudado, irmão. O Senhor, Ele pode nos transformar, Ele vem, a palavra de Deus, o Espírito Santo, aquilo que muda coisas difíceis na nossa vida. Você vê pessoas que tinham hábitos horríveis, pessoas que bebiam, que fumavam, pessoas que mentiam, prostituíam, diversos problemas. Então esse poder do Espírito Santo é capaz de tirar tudo isso de nós, menos nosso temperamento. Olha, eu creio de todo o meu coração, hoje eu estou com 46 anos, e eu cresci nessa mensagem ouvindo que viria um batismo com o Espírito Santo e que ele ia tornar todos nós nivelados, que nós seremos iguais. E toda vez que eu lembro dessa promessa, isso é uma promessa, irmão, e quem prometeu é fiel para cumprir. E isso vai acontecer num desses dias. E sempre que eu lembro disso, tem uma irmãzinha aqui na igreja, o nome dela é irmã Vilma, ela é mãe da irmã Alessandra, avó do Daniel. E sempre que eu lembro dessa promessa, de que nós vamos ser nivelados, vamos ser iguais, então vem no meu coração que eu vou ser dócil e gentil, igual aquela irmãzinha, irmão. Que eu vou tratar as pessoas igual ela trata. E eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo pode mudar a nossa natureza. E que essas palavras possam fazer sentido para você e que Deus te abençoe.